Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho. Eu espero que você tenha tido um ótimo final de semana. Como é que foi o final de semana da senhora aí, com a sua família, do senhor? Correu tudo bem? Que bom. Então, eu quero pedir licença mais uma vez para entrar aqui na sua casa, porque vai começar o programa com o Brasil Nordeste de hoje. Teremos o giro de notícias, teremos também o De Olho na Rede. Alguém colocou algo muito especial nas mídias sociais e nós estamos de olho. Temos também uma entrevista muito interessante com o consultor político internacional Marcelo Vaz. Ele vai falar sobre a sua experiência em outros países, como Angola, Zimbábue, e fazer uma comparação com o Brasil. Vamos então ao programa com o Brasil Nordeste de hoje, que já está no ar. Vamos começar o programa chamando o giro de notícias da região Nordeste, a nossa assistente de mídias sociais, Natânia Mello. Natânia, pode chegar. Depois da Prefeitura de São Paulo anunciar o cancelamento do Réveillon de 2020 na cidade, o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa, Maurício Buriti, informou que a festa na capital paraibana também está comprometida e poderá ser cancelada caso não surja vacina contra o coronavírus até o mês de outubro. Segundo ele, eventos como esse, que aglomeram em torno de 100 mil pessoas, só devem acontecer se todos os participantes estiverem imunizados. Muito boa tarde, meu querido Sandro de Moura, boa tarde, telespectadores da TV Com Brasil, do programa Brasil Nordeste. Olha, gente, a Polícia Federal esteve na manhã de hoje na casa de Wellington Dias, governador do Piauí, que pertence ao PT. A federal, esteve lá na residência do governador e essa ação fez parte da terceira fase da Operação Topic, que investiga crimes de organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e fraude em licitação na Secretaria de Educação do Estado. Além da residência do casal, a Polícia Federal também cumpriu o mandado de busca e apreensão no gabinete da deputada federal Rejane Dias, que também é do PT e é esposa do governador do Piauí. Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Teresina e também em Brasília. Olha, educadores da rede pública de Natal assinaram e enviaram na última sexta-feira um manifesto à Secretaria Municipal de Educação, preocupados com a possibilidade de retorno das aulas em Natal. Os gestores e professores apontam no documento que as escolas não se prepararam ou não readequaram para a volta às atividades com as medidas sanitárias necessárias. Ainda não há, no entanto, prazo determinado pela Prefeitura de Natal para a volta às aulas. As escolas fecharam no dia 18 de março e desde então não tiveram mais atividades, Sandro, atividades presenciais. Para o manifesto foram entrevistados mais de 1.500 profissionais da educação. 77% deles não concordam com o retorno das aulas em 2020 e 89% não veem as escolas com estruturas físicas adequadas para o atual momento de enfrentamento ao vírus chinês. Do Rio Grande do Norte para Brasil Nordeste, Marcelo Jorge, com vocês nos estúdios. Alô, Sandro de Moura, alô, programa Brasil Nordeste. O meu coração bate pelo Maranhão. O assunto hoje, Sandro, é o novo Fundeb. O Maranhão será um dos estados mais beneficiados com o novo Fundeb na avaliação dos deputados da bancada maranhense na Câmara, que se empenharam para a aprovação dessa matéria. A PEC, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, torna o fundo permanente a partir de 2021 e aumenta a participação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio de 10% para 23%. Os acréscimos, eles serão anuais, eles vão progredindo ano a ano. Os valores colocados pela União no fundo vão continuar a ser distribuídos pelos estados e municípios que não alcançarem o valor anual mínimo aplicado por aluno na educação.
Para o deputado Aloysio Mendes, do PSC Maranhão, ele destacou que o Maranhão é dos estados que menos investe em educação por aluno no Brasil. E, na opinião daquele parlamentar, esta disparidade precisava ser corrigida. Por isso, ele afirma que votou sim ao Fundeb, defendendo o aumento de recursos e metas bem regulamentadas para a evolução dos índices da qualidade de ensino, já que o Fundeb não pode e não deve ser tratado somente como orçamento, mas também como mecanismo de financiamento e controle. Segundo ele, o Brasil precisa de um Fundeb maior e melhor para toda a educação brasileira. Já para o deputado Marreca Filho, que é do Patriota e também é o líder da bancada maranhense na Câmara, o Fundeb permanente vai diminuir desigualdades sociais e educacionais. A permanência do Fundeb, segundo ele, e o aumento da destinação de recursos vão beneficiar diretamente o Maranhão e diminuir a desigualdade social e educacional, principalmente nos municípios mais pobres. O detalhe é que a bancada maranhense votou em peso na aprovação do Fundeb. Portanto, parabéns ao governo federal, parabéns à bancada maranhense. Mais um passo rumo a novos horizontes na educação do país. Aqui, Vinícius Nagem, direto para o programa Brasil Nordeste. Queremos agradecer, então, aos nossos correspondentes que fizeram o giro conosco e vamos agora de olho na rede. Trabalhei pelo CIOSAC e lá com meus companheiros eu vi as famílias passando fome e nem ter um tirar. E depois vendo aquele vídeo do senhor inaugurando aquela obra lá, onde eu passava por ali patrulhando, eu me arrupiei todinho. Eu digo, vi uma obra acontecer. Vi uma obra acontecer. E quero agradecer de antemão ao senhor pelo que o senhor vem feito, está fazendo feito pelo Brasil e pelo povo nordestino, pelo povo pernambucano. Porque a água traz riqueza, traz fartura, mas ela traz também uma coisa principal. Já estou emocionado, presidente. Ela traz a libertação de um povo. E o senhor libertou o povo do Nordeste. Sou da cidade de Pombos, aqui em Pernambuco. Quero agradecer também em nome do povo pombense, que eu faço parte. Quando o senhor chegar aqui para o Pernambuco, se puder, presidente, porque é muita coisa para o senhor fazer, mas dê um pulinho aqui, quando o senhor chegar em Pernambuco, aqui na minha cidade, para chupar um abacaxi. Se o senhor estiver passando assim na BR-232, para chupar um abacaxi aqui docinho, trabalhado pela mão do agricultor sofrido da minha cidade. E fique sabendo o seguinte, o povo de Pombo está com o senhor, presidente da República. Senhor Jair Messias Bolsonaro, o povo de Pombo lhe apoia. Continue assim, fazendo que nem Luiz Gonzaga dizia. Obrigado, seu doutor! Eu digo, obrigado, presidente Jair Bolsonaro, pelo que o senhor está fazendo, pelo nosso Nordeste, pelo Brasil inteiro. Obrigado, homem de honra! Esse pessoal das mídias sociais, eles têm muita criatividade, né? Eles estão sempre buscando alguma coisa interessante para postar e acaba trazendo coisas curiosas para a nossa alegria. Vamos agora dar parabéns às cidades que estão fazendo aniversário. Hoje, as 3 cidades que nós vamos parabenizar são no estado da Bahia: Catolândia, Santa Brígida e Firmino Alves. Parabéns a todos os munícipes, parabéns aos gestores públicos que cuidam da vida dos cidadãos nestas cidades. Vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com a entrevista exclusiva com o consultor político internacional Marcelo Vaz. O Com Brasil Nordeste volta já já.
De segunda a sexta, das 12 às 12h30, Brasil Nordeste na TV Com Brasil. Canal 28, na Sky e Oi TV. TVs Claro e NET, no Canal 3 e na TV Vivo e GVT TV, Canal 239. Brasil Nordeste na TV Com Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, apresentação Sandro de Moura. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Gostaria muito que você mandasse um WhatsApp para a gente, dizendo de qual parte do país que você está assistindo o programa Com o Brasil Nordeste. E quero aproveitar e abraçar Marcos, que é da cidade de Alagoa Grande, Marcos dos Mares. Faz um trabalho muito bacana na cidade de Alagoa Grande, na Paraíba, mais especificamente no distrito do Zumbi. Quero abraçar também a Shirlane, que está na Península de Búzios, no estado do Rio de Janeiro. Em Guarulhos, São Paulo, abraçar Augustinho, José Augusto e toda a sua família. Quero receber também o seu WhatsApp para que eu possa mandar um abraço carinhoso para você. Vamos agora à entrevista de hoje. Bem, só uma introduçãozinha aqui. Olá, boa tarde mais uma vez. O nosso bate-papo de hoje é com o consultor político Marcelo Vaz, ele que tem uma ampla experiência na área de comunicação política e publicitária, já atuou tanto na gestão de comunicação de importantes administrações, quanto também em campanhas eleitorais, dentro e fora do país. Vários países da África que o Marcelo já atuou. E o Eduardo Negrão está sempre aqui com a gente na mesa para ajudar nesse bate-papo. Boa tarde, Negrão. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Eduardo. Obrigado aí pelo convite. É muito legal poder estar aí. Obrigado aos espectadores também. Muito bom aí poder falar um pouco dessa nossa área, né? Marcelo, queria saber de você o seguinte. Você já trabalhou em países como Angola, Moçambique. Você consegue ver alguma semelhança no processo eleitoral entre esses países e a região nordeste do país, por exemplo, ou alguma outra região do Brasil? É muito interessante. Assim, primeiro, lógico, deixar uma distinção, né? Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, onde a gente já trabalhou, são democracias em desenvolvimento, eles estão muito atrás do Brasil no aspecto democrático. A gente é uma democracia consolidando bem, né? Mas, nos aspectos de comunicação, de tecnologia, muitas vezes você tem uma semelhança na dificuldade de se comunicar com uma população que não tem acesso aos meios, não tem acesso à televisão, não tem acesso a uma série de coisas. Então, a campanha, tanto em países africanos quanto em regiões mais pobres do Brasil, ela tem que sim ser uma campanha criativa e uma campanha muito mais voltada àquilo que sempre foi a campanha, da sola de sapato, de conversar com as pessoas, de discutir os problemas. O político tem que estar em contato realmente com o eleitor, diferente do que a gente tem às vezes na região sudeste. Eu gostaria de perguntar para você sobre esse momento, né, da política brasileira em relação do ponto de vista do marketing, né? Desde 2018 houve uma certa ruptura aí nos métodos tradicionais do marketing político, até da publicidade. Como que você viu essa mudança de paradigma, se é que você concorda que houve? Sim, houve. Eu acho que o primeiro ponto vital da gente ter, e não é agora de 2018 para cá, é bem anterior, a gente já falava isso anos atrás, quando a campanha começou a ir para a internet no e-mail, era e-mail marketing, ainda você não tinha as redes sociais, e com o surgimento das redes sociais, o que você tem é a mudança do vetor de comunicação. Antes o político subia no palanque, falava tudo o que ele queria, certo? E o povão ficasse quieto. Hoje em dia, não. Hoje, o eleitor ele quer uma resposta, ele quer conversar, ele quer dialogar, ou pelo menos ver o diálogo do político ou do candidato
com o eleitor. Então, essa dupla via muda completamente o funcionamento da comunicação política. E alguns políticos continuam na velha política achando que eles vão fazer uma página na internet, vão botar o que eles quiserem falar e acabou-se. Isso não funciona mais, né? Você falou sobre o contato do político com o eleitor e gastar sola de sapato. Nesse momento pós-pandemia, qual a principal mudança que você acha que vai haver? Como é que vai fazer para substituir esse contato que você se referiu, que é tão importante na campanha, na região onde as pessoas não têm acesso à internet, no Nordeste brasileiro, no interior, como é que faz? Eu diria o seguinte, as coisas vão se adaptando, a pandemia ela é um problema novo, né, e as pessoas têm que se adaptar a ela. Eu vejo que já tem pessoas fazendo reuniões assim esparçadas, com distância, né, onde faz a demarcação no chão para que as pessoas não fiquem próximas, mas faz efetivamente isso. As pessoas estão fazendo, muitas vezes, principalmente candidatos vereador, estão fazendo visitação ainda para as pessoas, mas fazem no portão da casa, batem um papo ali a 3, 4 metros de distância. Quer dizer, você tem uma nova forma e essa forma vai acabar sendo adequada. Nas regiões onde você tem uma comunicação mais fácil, né, então você tem o boca a boca, que hoje em dia é o WhatsApp, funcionando muito bem. E você tem também hoje, os políticos estão fazendo lives, estão participando de entrevistas, de conversas. Isso está criando uma forma de comunicação de dupla via que até o ano passado ou retrasado era visto assim com uma certa desconfiança e hoje é a solução. Então isso está acontecendo, essa mudança vai sempre acontecer. As pessoas precisam de atenção e o político vai ter que dar atenção de uma forma ou de outra. Olha, nós estamos batendo papo com o consultor político internacional, Marcelo Vaz. Eu sei que tem gente que não gosta de política. Eu não gosto de política, mas um filósofo já havia dito o seguinte: quem diz que é bom e não gosta de política vai ser governado provavelmente por um mal político. Então, vamos abrir a nossa mente, vamos discutir, no bom sentido, a política, porque é no campo da política que se define quanto que vai de dinheiro para a saúde da sua cidade, quanto que vai de dinheiro para a escola dos seus filhos, para a educação, para a rede de esgoto na sua cidade. Tudo passa pela política. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre política com o consultor Marcelo Vaz. Pode rodar. Negrão. Bom, Marcelo, já que estamos falando de pandemia, ninguém brilhou tanto na mídia com essa pandemia do que o governador paulista João Dória e suas famosas coletivas. Agora, a superexposição nem sempre é positiva. Eu gostaria que, já falando das eleições de novembro de 2020, como que você vê o governador Dória enquanto cabo eleitoral? Ele soma ou divide? Então, isso é uma coisa interessante, né? A sensação que nós, isso é importante quando você está falando principalmente de internet, das bolhas, né? Então, nós, por exemplo, fazemos parte de uma bolha que tem uma visão específica de certas coisas na política. E a população acaba tendo uma visão, às vezes, muito diferente da nossa, né? Vou pegar um exemplo na eleição, na reeleição do Lula, que tinha todo o problema do mensalão. O PSDB bateu muito naquilo de que a corrupção é do problema. Mas a economia ia bem e a população não via na corrupção um problema porque não tinha batido no bolso. Então, você precisa entender essa sintonia. A gente tem pesquisa, a gente está trabalhando em três campanhas municipais próximas a São Paulo, em cidades grandes, e é muito interessante que a avaliação do João Dória na população mais pobre ainda é muito boa. Então, ele tem perto de 70% de aprovação na ação da pandemia. Não estou dizendo que é uma aprovação dele, mas na ação contra o coronavírus, ele chega perto de 65%, 67% de aprovação em cidades pobres, em regiões pobres. Tá? Ao contrário do que acontece hoje com o Bolsonaro em comparação no assunto combate à pandemia. Então, você tem 60 e tantos % que é crítico a ele quanto ao combate à pandemia. Então,
essa superexposição do João Dória, né, falando muito sobre a pandemia, não tem dado um mau resultado para ele, certo? Ele tem outros problemas e, logicamente, que você vai entrar na parte da economia, e isso é uma coisa importante nessa eleição. Nós estamos até aqui falando de saúde, mas provavelmente até a eleição nós vamos falar mais de economia. Então, nós vamos ter problemas econômicos e essa economia pode dar um revés para ele, né? Por outro lado, o Bolsonaro foi displicente com a pandemia, mas tem falado da economia, e isso pode ser positivo para ele até o momento. Então, eu diria o seguinte, os dois são apoios que podem vir para o candidato, quando é o caso de um e de outro, certo? Mas é importante que o candidato também não abrace muito, porque há falhas de lado a lado. Marcelo, quando você fala, por exemplo, que o Dória é bem avaliado, inclusive nas camadas mais pobres, e que o Bolsonaro foi displicente em relação à pandemia, ao tratamento da pandemia. Na prática, o que a gente viu foi o governo federal abrindo a torneira, é dinheiro que não acaba mais, país afora, o STF dizendo os governadores e os prefeitos vão determinar as ações. Onde que fica, onde que as pessoas conseguem enxergar a eficácia do Dória e a displicência do Bolsonaro? O que é mais grave? É ele não usar uma máscara? Ou governadores que compraram respiradores e não chegou, comprou superfaturado, mala de dinheiro sendo pega na casa de secretário de saúde? É o governo Bolsonaro que se comunica mal e o Dória se comunica bem? Seria isso? Eu acho que não. Eu acho até que o Dória tem uma comunicação boa, mas o governo Bolsonaro tem uma militância toda ali que mantém as notícias todas, principalmente nas redes sociais, elas bem intensas. Tá? O que eu sinto ali na pesquisa é que há o detalhe da população pobre. A população pobre fala assim, quem vai me proteger? Certo? Então, na hora que que o governador diz, não, o comércio não pode abrir, o comerciante não gosta disso. Mas o empregado, enquanto não fica desempregado, ele gosta. Só que o que acontece? Na hora que ele fica desempregado, aí você tem o outro lado, que é o que você falou. Ele vai receber o auxílio, né? E no auxílio, ele acredita esse auxílio ao governo federal, ao presidente. Tá? E daí você tem uma migração muito interessante. Quer dizer, a população do Bolsonaro, ela caiu na classe média, média alta, certo? Mas ela aumentou de novo na classe baixa. Então, você tem uma compensação. E isso se deve ao auxílio. Então, você tem um jogo que está ainda em muito movimento, certo? Não dá para ter uma definição ainda do que acontece, mas até esse momento, eu diria que o governo federal tem errado mais em certas atitudes, porém tem capitalizado, por sorte, em alguns pontos, que é o caso Você poderia mencionar uma dessas situações em que você acha que claramente o governo federal está errando? Você poderia citar? De cara, o presidente foi falar gripezinha, quer dizer, ele não tinha vantagem em falar isso. Ele deveria ter tratado a pandemia como pandemia, certo? E sido mais cuidadoso. Ele não tinha nenhuma vantagem em ser displicente naquele momento. E ele tem também, agora contra ele, tem aflorado mais a fixação pela cloroquina, né, como uma solução, e cada vez mais isso é bombardeado mundialmente. Então, você não tem você tem uma conexão com ele, com problemas com os ministros que saíram, né, da saúde. Então, assim, foi uma má gestão quando você fala em questão de comunicação, tá? Independentemente de ser bom ou ser ruim, esse ou aquele ter ficado ou ter saído, a comunicação disso não funcionou bem. Né? Então, o que você tem é que os 2/3 que não votaram no Bolsonaro, eles ficam olhando para isso e falam assim, tá vendo? Está dando errado. Né? O 1/3 que votou nele, ou parte desse 1/3, continua torcendo para que a coisa funcione e acreditando muitas vezes que isso ou aquilo são a solução.
mas você tem uma falha de comunicação, dele não se comunicar com o todo, e sim se comunicar muito com o eleitor dele. Conversamos aqui, então, com o consultor internacional Marcelo Vaz. Marcelo, muito obrigado por ter atendido a gente. Espero que você possa voltar aqui outras vezes para a gente continuar batendo esse papo que é tão legal. Afinal de contas, política é o exercício que mobiliza a democracia, né? Ao contrário do que muita gente pensa. Exatamente. Eu fico muito contente. Olha, obrigado pelo convite. É sempre gostoso falar disso. É uma paixão. Eu brinco que eu não trabalho, né? Eu só faço o que eu gosto. Então, não trabalho nunca. A campanha tem um monte de estresse, mas faz parte. E muito legal poder conversar. E olha, fiquem à vontade sempre que quiserem. Eu estou à disposição. Obrigado a todos aí pela audiência. Espero poder ter conseguido colaborar um pouco aí com a campanha de quem está acompanhando a gente. E boa sorte para todos aí e vamos construir um país melhor, né? Entrevista completa com Marcelo Vaz, você acompanha através do nosso YouTube Brasil Nordeste Oficial. Esperamos você então na rede para acompanhar a entrevista completa com o consultor político internacional Marcelo Vaz. Eu quero convidar você a acessar as nossas mídias sociais. No YouTube você pode assistir a todos os programas do Com Brasil Nordeste. Se você está assistindo a gente pela primeira vez, quero convidar você a acessar Brasil Nordeste Oficial no YouTube e lá você vai encontrar os programas anteriores. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos chegando ao final do programa, pedindo também que você possa prestigiar a programação da TV Com Brasil. À noite, às 21h30, um importante debate ao vivo com o nosso jornalista, diretor da TV Com Brasil, Fernando Mauro. A você, muito obrigado, um abraço carinhoso em toda a sua família e até a próxima.